Gostaria de pedir para vocês abrir a Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 7. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 7. Como eu disse da outra vez que eu preguei, uma vez eu escutei isso do pastor Lucinho e de fato isso acontece. Se um dia vocês tiverem essa oportunidade, vocês verão que aquilo que a gente vem trazer para a igreja, nós somos provados antes, durante e depois da palavra. E a minha esposa sabe melhor do que ninguém, por estar próxima de mim, o que eu vivenciei nos últimos dias a respeito de ansiedade, a respeito de murmuração. Ansiedade é algo que eu venho sendo tratado constantemente pelo Senhor. Então vamos começar aqui a palavra, porque eu tenho certeza que vocês também receberão da parte dele. No versículo 7 começa assim: a luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até aonde a sua vista alcançar. E aqui vem uma vírgula bastante importante que traz isso que é forte. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. E o último versículo diz: afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Essa palavra ela falou muito forte ao meu coração e eu tive o entendimento que o objetivo dela hoje é que nós entendamos que a vida, ela nada mais é do que um dos melhores presentes de Deus, se não o principal presente de Deus. E que mesmo assim ela traz consigo alguns obstáculos, algumas adversidades. Porém, mesmo diante das dificuldades do dia a dia, é possível darmos a volta por cima e desfrutá-la da maneira que Ele planejou. Amém? Quando eu li esses 4 versículos, eu comecei a refletir e eu enxerguei nele um combo que fala sobre tudo que nós vivemos. Aqui ele fala que a luz é agradável, que um homem deve desfrutar a sua vida, ressalta que todos nós teremos problemas. Ela ainda nos instrui a sermos alegres durante a nossa mocidade, e que seja feliz o nosso coração durante esses dias, que nós sigamos por onde o nosso coração mandar, até onde a vista alcançar, mas nós temos que ter a certeza que tudo o que nós fizermos, Deus nos trará julgamento. Amém? Então eu gostaria de destrinchar esses 4 versículos para que nós possamos compreender melhor o que cada parte dele fala. No versículo 7 ele diz assim: a luz é agradável, é bom ver o sol. Quando eu li isso, eu imaginei o período em que esse livro foi escrito. Baseado no período que esse livro foi escrito, nós podemos resumir que as casas daquele tempo, ela não tinha tantas janelas e tantas portas, e nem tantas grades como as moradias de hoje, né? E aonde que eu quero chegar com essa reflexão? Ele fala: luz é agradável, é bom ver o sol. E eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui já dormiu num lugar a céu aberto? De repente, num acampamento, alguém já dormiu na laje de casa? Alguém já teve a oportunidade de dormir na praia e poder ver o sol lá no horizonte surgindo? É uma experiência muito 10. Eu lembro que um dia, quando eu ainda era noivo da Paola, eu ia para a casa dos pais delas e dormia lá no final de semana. E aí teve uma noite, era uma noite de muito calor, eu falei, eu vou dormir lá na área, né? Eu acordei umas 5:30 da manhã e parecia que eu estava sonhando. Eu vi um céu que eu nunca vi na vida. Era um céu laranja, eu estava pingando de sono. E aí, quando eu olhei aquilo, eu falei, caraca, que negócio bonito. Eu estava com muito sono, eu queria muito ficar acordado. Eu voltei a dormir
E aí quando eu acordei, já tinha algumas nuvens, mas aquela experiência ficou na minha memória fotográfica. Eu não registrei, eu não sei quantas pessoas viram aquele céu, mas foi algo muito bonito e trouxe dentro de mim um sentimento assim muito positivo de gratidão. E o que eu gostaria de fazer com que vocês entendessem, né? Eu coloquei aqui, a luz de um amanhecer, ao amanhecer, o raiar do sol nos proporciona um despertar diferenciado, né? É algo bem diferente, ele é mais sutil, é prazeroso, é melhor do que, uma lâmpada que é acesa repentinamente no nosso quarto, igual aconteceu na salinha de oração, acho que foi a Nayane que acendeu a luz. Aquele negócio ali dá uma sensação. E o que isso quer dizer para nós, né? Que toda vez que a gente desfruta de um momento como esse, eu não sei vocês, mas é um presente que Deus está dando para a gente. É mais um dia que se inicia. Esses dias eu não trouxe porque eu não sabia como eu posso dizer, da veracidade da fonte. Mas eu sei que existe uma estatística de quantas pessoas morrem por segundo. Existe uma estatística de quantas pessoas dormem e infelizmente não acordam. E quando esse versículo fala disso, a luz é agradável, é bom ver o sol, eu comecei a pensar quando o dia se inicia. Lá na minha casa, obviamente, né, a janela fechada, tal, eu acordo e eu muitas vezes começo a agradecer a Deus quando eu estou no chuveiro, porque a nossa janela, ela é de vidro e eu consigo ver o sol lá fora. E aí já me dá aquela sensação, eu falei, poxa, eu acordei, que negócio bacana. E eu até gostaria de compartilhar um negócio bem enigmático que eu tenho comigo, referente a dormir. A Lola às vezes me pergunta assim, quando a gente está indo para o trabalho, ela fala, e aí, irmão, você dormiu bem? Aí eu falo para ela, eu não sei, eu estava dormindo. Porque é um negócio muito sinistro. Eu não sei se todo mundo já parou para pensar, mas você simplesmente deita na sua cama e você não sabe qual que é o momento que de fato você dormiu. Eu nunca consegui pegar esse momento. Tipo, se eu falar agora eu estou dormindo, eu ainda estou acordado, porque eu estou falando, eu estou pensando. Vocês estão entendendo? É um negócio muito louco assim. E eu acho isso muito, é como se fosse um milagre de Deus, porque você dormiu, é como, não sei se eu posso dizer, se é como se nós estivéssemos mortos, porque a gente está totalmente inativo, você não sabe o que está acontecendo do seu lado. Obviamente que nós sonhamos, mas o nosso sonho, eu tenho certeza absoluta, que ele não dura desde o momento que a gente está dormindo, até o momento que a gente acorda. Já imaginou você sonhar 8 horas numa noite? Você vai ter uma série na sua mente. Você vai ter que cortar em um monte de capítulo. E aí eu lembrei de um versículo que está em Salmos 3, 5, o salmista diz assim, eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. É um negócio muito forte isso, eu achei isso muito interessante. Ele simplesmente fala, eu deitei e dormi. E ele não fala mais nada disso. Aí depois ele acordou. Por que ele acordou? Porque o Senhor o sustentou. E esse é um sentimento de gratidão que eu costumo ter toda manhã. Acredito que muitas pessoas aqui sabem o que eu já passei. Eu tenho uma outra visão da vida depois de ter passado por um período de enfermidade. É um negócio muito louco. Você poder desfrutar da respiração. Nesse momento a gente está sendo presenteado por Deus, porque é o fôlego dele que está dentro de nós. Você poder fazer simplesmente isso aqui, ó, é algo que, se eu ficar aqui a noite toda, eu acredito que eu não consigo compartilhar com vocês da forma como eu penso. E aqui eu trago uma outra reflexão. Sabe por que ele ou nos sustentou? É porque nós merecemos? Não, não é porque nós merecemos. Porque se ele fosse, de fato, fazer o que nós merecemos, nós seríamos fulminados. E aqui no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23 diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E aqui fala mais uma vez sobre amanhã. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade.
Então esse primeiro versículo, eu achei ele algo muito, muito importante. E eu gostaria muito que ao final desse culto, você não apenas recebesse essa palavra, mas que você pudesse sair daqui compreendendo o presente que Deus nos concede todos os dias. E no próximo versículo, versículo 28, ele fala assim: por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. E traz consigo uma ressalva: lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido. E essa aqui é uma parte muito punk, porque primeiro ele fala que nós temos que desfrutar a nossa vida, e logo em seguida é como se derramasse um balde de água fria na gente, falando: calma aí, que você vai passar por alguma dificuldade. E esse versículo começa com as duas primeiras palavras que diz: por mais. Essa expressão, ela significa tempo. Independente do tempo de vida que um homem tem, ele deve desfrutar cada momento do seu viver. Seja um menino de 5 anos, seja um rapaz de 15, seja um rapaz de 30, seja um rapaz de 50. Todos nós temos o direito de desfrutar da vida, porque ela é um presente de Deus. E a palavra desfrutar, ela se refere a usufruirmos tudo daquilo que conquistamos, daquilo que temos e daquilo de bom que somos. Se somos bons em cantar, desfrute disso. Se somos bons em aconselhar, desfrute disso. Se somos bons em ensinar, também desfrute disso. Se somos bons em escutar, desfrute disso. Se nós temos um bom lar, desfrute disso. Se temos um bom emprego, continue desfrutando disso. Se temos uma família feliz, desfrute disso. E agora eu entro nessa parte que seria como um balde de água gelada, mas não é, ele é um alerta para que nós estejamos atentos a um período obscuro que todos nós passamos sobre a nossa vida. Não podemos de forma alguma ignorar esse aviso que diz: lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido. Para algumas pessoas, esse trecho ele pode soar como um freio de mão para a ilusão de uma vida fácil e calma. E ele de fato é assim. Muitas vezes nós estamos numa pegada muito bacana, num momento muito alegre, e repentinamente todo o cenário da nossa vida muda. E por nós não estarmos atentos que estamos sujeitos a esse tipo de situação, a gente é pego de surpresa e não está preparado. Não está preparado. Tem um versículo na Bíblia que está em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, que diz assim, esse versículo eu tenho ele no meu coração há muito tempo: é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos, os vivos devem levar isso a sério. Uma vez eu escutei uma pregação que o pastor fala que há mais sabedoria numa casa de luto do que numa casa em festa. E quando eu recebi essa mensagem, eu falei: como que isso é possível? E eu tive algumas oportunidades de, infelizmente, ir em algum velório. Já cheguei a ir para o hospital. E eu compreendi o que esse versículo fala. Quando eu me vi num velório de um amigo que tinha em torno de 18 anos, ele infelizmente escolheu uma vida errada e foi assassinado. Eu comecei a observar todos os meus colegas que ali estavam. A mãe dele vivia dando conselho para ele e ele não escutava a mãe dele. E uma cena que marcou bastante a minha vida foi ver diversos colegas que não conhecem a Cristo serem impactados por ver o corpo daquele jovem no caixão. A sala do funeral ainda não havia sido liberada e nós nos reunimos atrás da sala onde tinha um vidro e embaixo tinha um banco. Todos nós subimos e ficamos olhando, acredito que era o médico legista, preparar o corpo dele. E naquele momento houve um silêncio mórbido assim. Eu fiquei muito chocado no momento que a mãe dele entrou e começou a beijar a testa dele. E aí nessa hora eu me coloquei à parte de todos os caras e comecei a olhar para ele, e eu vi muito cara que era metido a malandro começar a limpar a lágrima que corria no canto do olho. Alguns que eram muito durões e gostavam de se mostrar forte, começou a olhar para os colegas e falar assim: cara, a vida é um negócio muito louco.
E aquilo me tocou bastante, e eu pude compreender o que esse versículo fala. Porque foi nessa hora que todos eles começaram a trazer sobre si um momento de reflexão e ter uma sabedoria a respeito da vida que eles estavam levando. Uma outra experiência que eu tive foi quando eu fui na ACD. Eu fui fazer uma entrevista que eu teria uma possível internação lá, que eu estava com os movimentos debilitados. Eu cheguei lá achando que eu tinha um problema grave e tal, e o elevador ele parou na área de oncologia. E quando abriu a sala, eu vi em torno de umas 20 crianças sem cabelo, brincando e dando risada. Aquilo, tá naquele local, me fez refletir sobre os problemas que eu tinha. Uma outra experiência que eu tive foi recentemente, eu voltei no hospital para visitar os fisioterapeutas que cuidaram de mim, e eu já tinha me desligado totalmente daquele ambiente. E a fisioterapeuta, ela me convidou para andar sobre a UTI e reencontrar alguns médicos que cuidaram de mim. Quando eu cheguei naquele hospital, o clima foi muito pesado. E aí eu comecei a ver que eu estava de novo numa rotina super acelerada e esquecendo tudo aquilo que Deus tinha feito na minha vida. Então, é isso que esse versículo quer dizer. Existe mais sabedoria numa casa em luto do que numa casa em festa. Porque quando você está numa festa, o seu único objetivo é desfrutar daquele momento. Você quer curtir com seus amigos, você quer dar risada, você não para refletir. Você acha que uma pessoa, quando ela perde tudo, automaticamente ela não vai começar a refletir onde ela errou? Agora, se uma pessoa ganha na Mega Sena, você acha que ela vai refletir alguma coisa ou vai querer torrar o dinheiro? Então, isso é algo muito importante que eu recebi e mexeu muito comigo. E não querendo desanimá-lo, né? Mas assim, é um período que todos nós estamos sujeitos, né? Eu escrevi aqui: mas todos nós teremos algum momento de nossas vidas em que nós ficaremos assustados, com medos, preocupados. E muitas dessas vezes as coisas não farão sentido algum. Não importa se você está em pecado ou se você está em santidade. Quando lembramos que um homem sem pecado algum sofreu por mim e por você, quem somos nós para fazer tal questionamento? Quando eu fiquei doente, eu tinha acabado de me converter. E eu comecei a tomar conhecimento de tudo que eu tinha que abandonar na minha vida quando eu estava no mundo. Eu comecei a ir para a igreja com a Lola, eu tinha 22 anos, estava cheio de saúde, e de repente, de uma semana para outra, eu perdi toda a minha mobilidade. Eu era um cara que tinha autonomia para ir onde queria. Se eu quisesse sair com a minha até então noiva para comer um pastel, eu ia. E aí, de repente, eu estava no hospital andando com dificuldade e todos os meus movimentos foram desligados. E eu confesso a vocês que eu questionei a vontade de Deus sobre a minha vida. Eu tinha a convicção que eu não estava em pecado, eu tinha a convicção que eu não estava fazendo nada errado, eu tinha acabado de me converter. E eu me vi nessa situação. E aí, eu até cheguei a falar para a Lola, eu falei assim: Lola, eu sei que Deus existe, mas os olhos dele não estão voltados para mim. E naquele momento, Deus usou a vida dela para falar: Jé, nesse momento você vai fazer o quê? Você vai se apegar em mim? Você vai se apegar nos seus pais? Você vai se apegar nos médicos? Você tem que continuar se apegando em Deus, porque só Ele pode mudar esse cenário. E aqui, em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 2, está escrito: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. E aí eu estava pensando: Senhor, como que eu vou transmitir essa mensagem para a sua igreja? E eu estava refletindo, eu falei: tem coisa que eu não consigo transmitir. E na sexta-feira à noite, Deus usou a vida da supervisora do meu trabalho para me mandar um vídeo. E esse vídeo veio na hora certa, ele caiu como uma luva. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque ele vai falar exatamente sobre isso. Sobre a gente estar passando pela mesma dificuldade que pessoas que não seguem a Deus estarem passando. Pode colocar, por favor, William. Não, Nina, não. Não é só você que enfrenta dificuldades, momentos difíceis. Claro que não. Todos nós passamos por isso, né? Coisas que não conseguimos entender. E quando isso acontece,
facilmente ficamos tentados a pensar, poxa vida, por que será que eu estou enfrentando problemas, dificuldades? Se eu sou uma pessoa boa, se eu sou uma pessoa de fé. Mas eu quero que você entenda que ser uma pessoa de fé não vai te isentar de enfrentar ou não problemas. A Bíblia diz que a chuva cai sobre os justos e os injustos. Não importa o quão bom você seja, não importa o quanto você honre a Deus, mais dia, menos dia, você enfrentará um pouco de chuva. No final de um dos nossos encontros, um tempo atrás, um senhor me procurou dizendo, Fábio, eu não sei o que acontece comigo, meu irmão, eu não sei o que acontece comigo. Eu tenho orado com você todos os dias, mas olha, eu estou enfrentando mais problemas do que o meu vizinho lá de quintal que não está nem aí para Deus. Jesus contou uma parábola sobre isso, onde um homem sábio, que era temente a Deus e honrava a Deus, construiu sua casa sobre a rocha. Um outro homem que não era temente a Deus, não honrava a Deus, construiu sua casa sobre a areia. A chuva um dia veio. A água caiu sobre as duas casas, de modo igual. Uma tempestade sobre as duas casas. Se a história terminasse exatamente ali, você poderia pensar, poxa, não vale a pena então honrar a Deus. O que acontece com os outros acontece também comigo. Olha lá, estou enfrentando chuva, todo mundo está enfrentando chuva, e aí? Pois é, mas é por isso que você não pode tirar conclusões precipitadas. É por isso que você não pode fazer pré-julgamentos. Jesus continuou dizendo que, quando a chuva parou, quando a tempestade cessou, a casa daquele homem que não era temente a Deus, a água tinha levado. Enquanto que a casa daquele homem que tinha construído sobre a rocha ainda estava de pé. O que eu quero dizer é que aquela pessoa que é temente a Deus, que honra a Deus, pode enfrentar dificuldades, momentos difíceis, complicados. Mas quando a tempestade estiver parado, a chuva cessado, essa pessoa ainda estará de pé. Você, de repente, está acompanhando esse vídeo nesse instante. Pode estar no seu limite financeiro, emocional, psicológico. Sobre os seus ombros, um peso terrível. Sobre você, uma pressão que você acha que não vai aguentar. E você, nesse momento, chega até a pensar que Deus não existe, não ouve as suas orações. E a questionar, eu tenho sido uma pessoa boa, eu tenho fé, por que tudo isso? Ei, continue mantendo a sua fé. Essa não é hora de desanimar, não. É hora de continuar crendo, confiando. Eu já passei também por momentos complicados da vida. Momentos em que perguntei, me questionei, onde está Deus? Será que Ele existe mesmo? Será que ouve as minhas orações? Ele me deu as respostas que eu precisava. Ele foi conduzindo o meu caminho. E fará a mesma coisa com você. Esse seu olhar perdido não pode continuar assim. Foque apenas naquilo que te fortalece, naquilo que aumenta a sua crença, sua confiança. Não dê ouvidos aos comentários que podem, de repente, desanimar você, nem aos pensamentos que podem te derrotar. Você é a pessoa que honra a Deus, é a pessoa boa e tem fé no seu coração. Então, quando essa tempestade tiver passado, a poeira tiver baixado, quando tudo tiver dito e feito, você ainda estará de pé. Na verdade, não apenas de pé, mas melhor do que antes dessa tempestade ter chego. Ei, essa não é hora de recuar com medo, mas sim de avançar com fé. Então erga a sua cabeça, cerre os punhos e meus pés no chão e mostre a Deus que você é uma pessoa valente, sim, determinada, sim, e vai continuar o honrando, mesmo no meio da tempestade. Antes do que você pensa e imagina, tudo terá se resolvido e você será mais forte e melhor do que antes dessa tempestade. Que Deus te abençoe. Amém? Eu achei esse vídeo muito interessante. E Deus já está falando nessa noite, viu? Tem gente aqui nessa noite que está pensando em desistir de algo. Mas a fé é o combustível para que você passe sobre essa dificuldade. Amém? E eu acredito muito que momentos de dificuldade são os momentos que nós somos provados. São os momentos que nos fazem crescer. Uma cicatriz,
ela é uma marca que você passou por algo difícil. Eu aprendi a não olhar cicatrizes com maus olhos, não olhar cicatriz como um defeito. Toda cicatriz traz consigo uma história. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de um filósofo grego, que diz assim: os grandes navegadores devem sua reputação aos grandes embates. E isso de fato é verdade, porque um navegador ele só pode ser grande quando ele passa por um maremoto. Ele só é nitidamente reconhecido naquilo que ele faz quando ele consegue vencer, perseverar, lutar e passar por aquilo que afeta a vida dele. E o próximo versículo, versículo 9, ele começa assim: alegre-se, jovem, na sua mocidade, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Ele começa com uma instrução muito bacana. Ele nos instrui a nos alegrarmos e ele relata em seguida que isso precisa ser feito na nossa mocidade. E a reflexão que eu trago é: imagine um idoso que desperdiçou sua mocidade sem ter histórias de alegria para recordar na terceira idade. Imagine você não poder contar aos seus filhos e até mesmo netos os momentos de maior euforia, simplesmente porque você optou por não sorrir nos momentos mais doces da vida. Infelizmente, muita gente acaba que a verdadeira felicidade vem diante de grandes conquistas. A gente acaba perdendo as verdadeiras felicidades quando a gente não enxerga que são nos pequenos momentos da vida que isso nos alimenta. Seja num momento de descontração, risada. É isso que eu vejo como algo bacana. Uma viagem ela pode marcar, mas ela é algo temporário. Mas as pequenas felicidades, coisas que acontecem sem a gente esperar, eu acredito que elas nos marquem muito mais. Porque é algo que vem sem que a gente esteja esperando. É algo que nos surpreende, que alegra o nosso coração. E na parte final desse versículo diz: seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar até onde a sua vista alcança. Quando eu li essa parte, eu comecei a pensar algo que você provavelmente deve estar pensando agora. Que provavelmente a Bíblia se contradiz, porque em determinado versículo ela diz que o coração ele é enganoso. E de fato é, mas não para aqueles que nasceram de novo. No livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27 diz: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Eu tenho certeza que tem muito jovem hoje em dia que não se converte porque de fato eles têm a imagem que crente é careta. Que por ter que seguir aquilo que é da vontade de Deus, seja algo que vai fazer com que ele perca a liberdade dele. Mas nós sabemos que quem anda segundo as leis de Deus é capaz de desfrutar de imensuráveis momentos de alegria e paz. Em Jeremias, capítulo 29, 11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Como eu disse, muitos jovens não se convertem por achar que se submeter a Deus é perder a liberdade das suas próprias escolhas. Essa semana, inclusive, estava vindo do trabalho junto com um colega. E nós estávamos conversando sobre pessoas que ficam falando sobre algo que não acrescenta. Eu sou um rapaz casado, mas acima de tudo eu sei qual que é a vontade de Deus. Existem colegas que comentam sobre outras mulheres de uma forma que eu tenho certeza que não alegraria nem a Deus e nem a minha esposa se eu participasse desse tipo de conversa. E eu fui questionado por que quando eles falam algo sobre isso, eu saio da roda de amigos e eu falei, cara, isso não agrada a Deus, e se a minha esposa estivesse naquele momento, ela não ficaria feliz. E ele falou assim, não, cara, mas não tem nada a ver, você está só comentando, você não está atraindo ela. Eu falei, mas para que eu vou falar?
Eu falei, eu acho que você deveria fazer o mesmo, não participar. E a resposta dele veio sobre exatamente isso. Ele falou assim, não, eu tenho só 19 anos, eu tenho muito que aproveitar na minha vida. Então essa é a imagem que o mundo tem. Que se ele for escolher fazer a vontade de Deus, ele vai deixar de curtir. A molecada aí fora, ela não está nem aí, ela está afim de ir para a festa, de sair beijando todo mundo. Só que lá na frente, eu espero que eles reconheçam esse erro. E quando esse reconhecimento vem, é uma decepção que a pessoa tem consigo mesmo. Né? Eu, infelizmente, conheci a palavra do Senhor de fato depois que eu já tinha em torno de 18, 19 anos. Se eu tivesse aplicado a vontade de Deus sobre a minha vida, eu não teria me envergonhado de muitas coisas que eu fiz. Mas eu sei que hoje eu sou uma nova criatura e eu não devo olhar para esses tipos de coisa. Mas enfim. E aqui no final ele diz, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Esse trecho ele é muito forte. É como um pai que diz para o seu filho, pode ir, filho, vai lá brincar, só que eu sei tudo o que você está fazendo. E quando você voltar, se for isso mesmo, o chicote vai estralar, viu? Eu vejo dessa forma e eu não tenho sombra de dúvidas, que quando chegar o dia do arrebatamento, o dia do julgamento, o Senhor colocará na balança tudo aquilo que a gente fez de certo e tudo aquilo que a gente fez de errado. E Ele simplesmente nos revela e leva a saber que tudo o que fazemos seremos avaliados e recompensados no final da vida, seja para o castigo ou seja para o grande prêmio. E a outra reflexão que eu trago aqui é, nós vamos fazer como fomos educados, e a educação que nós seguimos do Senhor está aqui, ou vamos querer o castigo? Eu só preciso destacar que esse castigo não será 3 palmadinhas, mas sim ficar de joelhos a eternidade no sabugo de milho ardente. O negócio é pesado. Que jamais esqueçamos que Deus é sim um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Muitas vezes conhecemos a palavra e a negamos no dia a dia. Deus até fala conosco de outras maneiras, mas jamais em desacordo com a sua própria palavra. Como eu estava falando para vocês, eu estava sendo tratado referente à minha vida profissional. Eu até então estava trabalhando no mesmo local que a minha esposa, e isso para mim é muito cômodo, nós íamos e voltávamos junto, isso ainda acontece, mas eu deixei de desfrutar algumas coisas que a empresa oferecia nesse local, como café da manhã, como fruta de manhã e de tarde, o ambiente, a estrutura em si é bem mais aconchegante, e aí o diretor resolveu mandar toda a minha equipe lá para Barra Funda. Agora eu tenho que andar 10, 15 minutos desse prédio até a estação. E o mesmo acontece quando eu chego na Barra Funda. Tenho que andar para chegar até a empresa. E a estrutura lá é algo diferente, eu não estava acostumado. E eu confesso a vocês que eu comecei a murmurar. Eu fiquei de uma forma assim, chato. Porque não era o que eu queria. Até então não era uma confirmação que nós ficaríamos ali. Estavam apenas falando que seria 1 semana, 2, tal. E Deus falou comigo através de uma moça que quebrou minhas pernas. Nesse ambiente de trabalho tem um diferencial que eu acho bem bacana. Eles dão a oportunidade de deficientes visuais poderem trabalhar como massagistas. E eu estava muito tenso na minha área de trabalho lá. Não tinha até então todos os recursos que tem no prédio que eu trabalhava junto com a minha esposa. E aí chegou essa moça, deficiente visual, e começou a fazer a massagem enquanto eu estava na estação de trabalho. Eu estava com a cabeça doendo, e no meio do escritório ela começa a cantar. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. E na hora que ela cantou isso, eu senti como se fosse um tapa na cabeça. Por que você está reclamando aí, cara? Não sou eu que dirijo a sua vida? E eu estava submetido a uma situação
igual de outras pessoas que não conhecem a Deus. E eu estava questionando, por que eu vim parar aqui? E quando ela começou a cantar isso, eu falei, eita Deus. Aí eu virei. E é incrível como cada deficiente visual naquela empresa anda com um sorriso no rosto. Gente, é constrangedor, eu posso dizer assim. Muitas vezes a gente pensa que tem um sentimento de gratidão com Deus, mas inevitavelmente nós acabamos murmurando em excesso. Não vou falar para vocês, nunca murmurem. Eu acredito que isso é algo de ser humano. Infelizmente, um momento ou outro, mas quando isso se torna constante, a gente começa a contaminar o ambiente que a gente está. E eu percebi que eu me tornei um produto do meio, porque assim como todos os outros colegas que não conhecem a palavra de Deus, eu estava murmurando e contribuindo para que a gente não tivesse um ambiente melhor. E aí a chefe fez uma reunião na sexta-feira e ela confirmou, olha, a gente vai ficar aqui até dezembro, essa é a previsão otimista. Quando ela falou isso, eu já comecei a sorrir, porque eu falei, é o Senhor que está trabalhando. Eu não sei qual que é o propósito dele nesse momento, mas eu acredito que eu terei algo a fazer naquele local. Ainda não recebi a instrução, mas eu sei que o Senhor vai agir dessa maneira. E eu gostaria agora de passar para o próximo versículo que diz: afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. A ansiedade, ela nada mais é do que um dos maiores ladrões dos presentes de Deus na nossa vida. Você está ansioso, é você tomar algo da mão de Deus. Por quê? A ansiedade é quando você pensa algo no futuro. O presente, que é esse momento que nós vivemos, de fato é um presente. Eu não acredito que esse nome é à toa. É um presente que a gente recebeu. Aquilo que passou literalmente está no passado. E o futuro a Deus pertence. Então a ansiedade é você estar pensando além da sua capacidade. Né? E eu até escrevi aqui, por que de tantos sentimentos para afastarmos do nosso coração? O último versículo destaca justamente a ansiedade. Simplesmente porque esse sentimento ou atitude nada mais é do que o grande vilão das nossas vidas. Uma pessoa ansiosa não tem controle do tempo, ela age por impulso, fora de hora, não se planeja, desperdiça oportunidades por não se controlar, até chegar na hora certa de agir. E até mesmo atrapalha o relacionamento com Deus, por não saber investir nas prioridades do Senhor. Quando nós estamos ansiosos, nós não estamos tratando das coisas de Deus, nós estamos preocupados com as nossas coisas. E eu tenho certeza que tem gente aqui nessa noite que está ansioso com alguma coisa. A gente precisa tratar essa parte na nossa vida. E eu gostaria de falar com você, pedir atenção focada mesmo sobre esse versículo, que fala assim, ele está em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1 e 2. Tenha cuidado quando for ao templo. Aqui é o templo do Senhor, amém? Não ofereça o seu sacrifício como fazem os tolos, que nem sabem que não estão fazendo isso da maneira certa. Vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. Pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu e você aqui na terra, portanto, fale pouco. Muitas vezes a gente acaba falando algo fora de hora e temos consequências por conta disso. Isso também é ansiedade. Salomão falou a respeito dessa ansiedade que nos incapacita de obtermos o devido conhecimento que nos alegra, independente de sermos advertidos, corrigidos ou admoestados. Quando se trata da palavra de Deus, recebemos com alegria e o coração sem ansiedade fica mais sadio. Provérbios 12, 25 diz: a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Eu gostaria de pedir para o pessoal do louvor subir. Acho que hoje, acredito que a palavra é algo bem direto mesmo. E quem nunca aqui passou por um momento de ansiedade que acabou atrapalhando? Eu conheço pessoas que vivenciaram
uma experiência igual a minha. Quando eu era novo, eu cheguei a perder umas 2, 3 excursões para o zoológico, porque eu era muito ansioso. E aí a minha mãe aprendeu que ela tinha que parar de falar as coisas para mim. Se ela falasse assim: Jé, sexta-feira você vai para a excursão no zoológico. Beleza, mãe. Chegava na quinta-feira, eu estava com aquele olhão de coruja andando de madrugada dentro de casa. Aí eu olhava no relógio e nada de dar horário de acordar tal. Aí ia, deitava, virava de um lado para o outro, não sei o quê. Quando a minha mãe chegava na cama e colocava a mão na minha testa, eu estava com febre. A ansiedade gerava até mesmo febre. Era cometido de uma enfermidade por conta da ansiedade. Eu perdi uns 2 ou 3 passeios na escola por conta da ansiedade. E como nós vimos agora há pouco, aproveitar a nossa mocidade nos condiciona a colecionar momentos bons para termos de recordação na nossa melhor idade. A terceira idade, ela é a nossa melhor idade. Eu admiro muito as pessoas que têm uma idade avançada e eu gosto de conversar com elas porque, você escuta a história, todo mundo tem uma história de vida. É muito bacana você sentar e o cara fala: poxa, quando eu era novo, tal, passei por isso. Eu acho muito bacana. E como esse versículo bem destaca, o vigor um dia ele acaba, mas as nossas histórias jamais podem ser mudadas, né? Coloquei aqui: um idoso pode sim ser um eterno jovem de Jesus, desde que sua vida esteja amparada e regida pela palavra do Senhor. E, como eu disse, quem aqui nunca teve na vida uma experiência ansiosa que gerou para si mesmo um desastre, ou até mesmo um problema de saúde por não confiar em Deus? Eu lembro que eu recebi uma proposta de emprego quando eu era estagiário numa empresa, e essa proposta, ela já estava como certa que seria a minha, tal, e eu tinha as oportunidades de fazer entrevista. Eu só precisava conversar com o diretor da empresa. Eu ia ter um salário bem bacana, já estava desenhando comprar coisas que nunca tinha possuído na vida. E aí chegava o dia da entrevista, a mulher me ligava e falava: o diretor não pôde ir, era um almoço para ele fazer a entrevista, ele não pôde ir. Beleza, não. E a ansiedade aumentava. Aí marcou a segunda vez, e a ansiedade aumentava. Chegava no dia, a mulher falou: Jefferson, não vai dar de novo, ele teve um compromisso. Eu falei: meu Deus, isso não é de Deus, cara. Mas na verdade eu não estava tendo essa visão. E aí eu lembro que eu liguei para a Paola, eu falei assim: tem alguma coisa de errado. Eu já estou quase pedindo demissão aqui, esse negócio não vem. E aí a Lola falou assim: vai lá no banheiro da igreja e ora. No banheiro da empresa e ora. E eu fiz isso. E era o dia da terceira oportunidade da entrevista. Quando eu orei e voltei para minha mesa, assim que eu sentei na minha cadeira, o telefone tocou. Olhei na Bina, era da secretária do diretor. Aí minha mão suou, minha barriga já começou a doer. Eu falei: é hoje o grande dia. Aí quando eu atendi, ela falou assim: ô Jefferson, eu estou ligando para falar que infelizmente a vaga foi congelada e nesse momento nós não poderemos te contratar. E eu vi que aquilo não vinha de Deus. Eu estava me alimentando de uma proposta que não era do Senhor, e dentro de mim estava despertando esse sentimento de ansiedade. Mas enfim, com a oração, Deus me revelou que aquilo não vinha dele, e com certeza não faria bem para a minha vida. Eu vou pedir para o pessoal do louvor começar o louvor. Enquanto isso, você vai refletindo em tudo aquilo que você tem agido com certa ansiedade, que você possa refletir e entender que isso não vem de Deus. A ansiedade, a única coisa que ela faz é roubar aquilo que nós temos para receber de melhor do Senhor. Amém? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha.
que me amas, teu amor não falha. Se o vento ir forte, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se você não se importar, eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Peço também que você coloque a mão no seu coração e que nesse momento nós venhamos entender que precisamos mostrar aos conhecidos que ainda estão no mundo que é possível sim ser um jovem de Jesus com uma vida ativa, feliz, com conquistas e progressos. Que o nosso testemunho gere em outros jovens o desejo de servir ao Senhor. Que eles procurem saber como conseguir obedecê-lo e ainda assim carregar um sorriso sincero no rosto. Se você ainda não sente essa alegria no seu viver, eu peço que você se desprenda de toda ansiedade que te aprisiona. A ansiedade é a forma mais clara de mostrarmos para o mundo que não estamos confiando em Deus. Não podemos dizer que confiamos nele se ainda estamos nos preocupando com algo que dizemos já ter entregue na mão dele. Que nesse momento nós possamos resgatar tudo aquilo que deixamos sobre a custódia do sentimento de ansiedade. Seja a resposta por um emprego, seja uma causa na justiça, seja a cura por uma enfermidade. Que nós venhamos entregar tudo na mão do Senhor. Converse com Deus nesse momento. Pai, nessa hora, Senhor, eu juntamente com os meus irmãos, Pai, entrego em Tuas mãos, Pai,
tudo aquilo, Pai, que eu ainda estava retendo, para que o Senhor resolvesse em nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos dá um entendimento da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos de fato, Senhor, usufruir da paz que excede todo o entendimento, confiando, Deus, que o Senhor cuida de cada coisa, Pai. Que em momento algum, Pai, nós venhamos diante do Teu trono, falarmos que deixamos algo perante Ti, e ao sairmos, retornarmos com isso que deixamos, Senhor. O Senhor cuida de todas as coisas, Pai. O Senhor é o Deus que tudo pode, Senhor. Que nós possamos vivenciar, ó Pai, tudo aquilo que a Tua palavra nos promete. Que nós não venhamos permitir que a ansiedade nos roube, Senhor, aquilo que o Senhor tem planejado para nós, Deus. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor não quer preocupação desnecessária sobre a nossa vida, Deus. Que estejamos focados na Tua obra, Pai. E que nós não venhamos nos comprometer, Senhor, com aquilo que não agrada a Ti, com aquilo que não nos edifica, com aquilo que não nos faz progredir, Senhor, no Teu caminho, Senhor. É isso que nós Te pedimos, Deus. E eu tenho a convicção, Senhor, que nessa noite pessoas estão deixando diante do Teu altar, Pai, aquilo que aprisionava, Pai, a deixá-los com uma noite tranquila de sono. Eu sei, Pai, que aquela causa que está retida, o Senhor está cuidando e no tempo certo dará a resposta, Deus. Aquela promoção no trabalho, Senhor, aquela oportunidade de emprego, Deus. Enquanto não recebemos aquilo que o Senhor tem para nós, que nós possamos continuar Te ouvindo, crescendo, aprendendo, Senhor, e usufruindo da Tua paz. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Nós Te agradecemos, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por essa noite, Senhor. Eu gostaria, antes de terminar, de pedir para o Ti fazer a oração de encerramento, mas que antes nós continuássemos cantando esse louvor, porque ele fala fortemente com essa palavra que foi entregue aqui essa noite, amém? Então vamos cantar na presença do Senhor, pois eu creio que cada um de vocês entregaram aquilo que estava preocupando vocês, amém? E outra coisa, antes de fato encerrar, eu gostaria de hoje que nós pudéssemos fazer o CCM. Quando eu estava escrevendo essa palavra, eu até agradeço o Ti. Na verdade, quando eu estava sendo ministrado, Deus falou ao meu coração que pessoas aqui compartilhariam experiências que tiveram e que pode contribuir na vida de outras pessoas. Amém? Vamos. Vai me separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, Teu amor não falha. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, Teu amor não falha. Profundo mar, Tua presença vem me amparar, Teu amor não falha.
difícil era o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria